Agradecemos ao presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e dando continuidade à programação desta noite do 26º Fórum da Liberdade, anunciamos agora o painel que abordará o tema Liberdade de Imprensa. Qual o preço do silêncio? Compõem o palco os senhores Fábio Barbosa, Julio Sanguier e Nelson Sirotsky. Por favor. Boa noite, muito obrigado. São 9 horas, né, Fábio? Julio, eu comentava com eles aqui, entendendo o adiantado da hora, nós todos vamos tentar realmente agilizar esse painel, de modo que em 45 minutos, no máximo, nós vamos encerrá-lo, tendo tempo, inclusive, para termos as participações e as perguntas desse magnífico público aqui presente. Eu gostaria de iniciar efetivamente cumprimentando o IEE pela 26ª edição deste Fórum da Liberdade e pela inclusão do tema da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa no contexto desse fórum, que é, na sua essência, um fórum de natureza econômica. E quero registrar e reforçar a felicidade que o IEE teve neste ano ao escolher os homenageados da noite de hoje, o ministro Aires Brito e o empresário João Roberto Marinho. O ministro Aires Brito, e eu reitero e repito isso, ministro, a questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa neste país pode ser definida antes e depois do ministro Aires Brito. Ao proferir em 2009 o relato para o fim da lei de imprensa no nosso país, acolhida pela nossa Suprema Corte, e em 2010 também relatar perante a Suprema Corte o fim de qualquer restrição ao humor no rádio e na televisão, inclusive em períodos eleitorais, o ministro Aires Brito põe o nosso país, põe o Brasil, do ponto de vista de seus marcos regulatórios, de seu marco institucional, na trilha das sociedades mais desenvolvidas neste campo, no planeta Terra e na era contemporânea. Por isso, ministro, parabéns pela sua atitude, e eu sempre o reverenciarei com esta dimensão, porque é este o significado que todos nós buscamos para uma sociedade que avance, embasada na democracia e na livre expressão e na livre informação. Da mesma forma, e nós comentamos hoje no almoço, e o ministro, um pequeno grupo, teve a oportunidade de acompanhar uma palestra do ministro. O ministro reitera e ratifica que o fato de não termos uma lei de imprensa, de não termos qualquer restrição, não significa que não tenhamos a responsabilidade que, enquanto profissionais, jornalistas, empresários da área de comunicação, precisamos ter para exercer, não o poder, ministro, mas para exercer a responsabilidade de oferecer comunicação séria, independente e livre para os cidadãos. E aí, nesse sentido, também me permito reforçar a relevância da decisão do IEE a homenagear com o Prêmio Libertas o companheiro, amigo, empresário João Roberto Marinho. Tem sido ao longo da história e da trajetória da sua família, começando por seu pai, continuada por seus irmãos e pelo João Roberto de maneira especial, tem sido uma trajetória de responsabilidade no exercício da área de comunicação, seja no rádio, seja na televisão, seja no jornal. E uma responsabilidade olhando os interesses do país, olhando os interesses da relação de quem faz comunicação, quem gera informação para o público e quem gera entretenimento para o público com responsabilidade. E aí, meu caro Jorge, nada melhor do que o público
para definir as suas escolhas. Nada melhor do que o público. E as organizações Globo são uma demonstração clara, em todas as suas áreas, desta identidade com o público a partir da qualidade e com a responsabilidade que fazem o seu dia a dia. Parabéns, João Roberto, realmente muito merecido o prêmio que lhe foi dado. E é muito bom que façamos toda essa discussão de liberdade de imprensa e de liberdade de informação no momento que vivenciamos esta rota positiva aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, que tem as suas especificidades, que não são restritas a cantarmos com muito orgulho o nosso hino, né? A cada cerimônia, com muito respeito, mas com muito orgulho cantamos o nosso hino. Esse é um estado diferenciado da maneira de se conduzir, da maneira de fazer o debate político sobre todos os assuntos, e muitas vezes nós presenciamos atitudes, encaminhamentos sobre este tema da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, empacotados de uma forma que, na sua essência e na sua execução, sem implementadas, efetivamente podem representar um retrocesso nas conquistas que, de alguma maneira, celebramos nas premiações da noite de hoje. É extremamente preocupante, minhas senhoras e meus senhores, jovens estudantes, que não tenhamos presente neste evento o fiel depositário dos 4 bilhões e 200 milhões que são retirados, né, são retirados dos cofres públicos e que serão utilizados para um fim específico e que não necessariamente há a certeza e a convicção de que esses recursos voltarão para os cofres públicos, para a destinação a que foram originalmente executados. É extremamente preocupante que nesse estado do Rio Grande do Sul, embalado em cima de um clichê, de um controle social da mídia, da ideia de um controle social da mídia, seja feito um encontro no dia de hoje, aqui na cidade de Porto Alegre, que de alguma maneira representa um contraponto a essa discussão que nós estamos fazendo, contraponto esse legítimo. Mas é extremamente preocupante que o governador do estado do Rio Grande do Sul tenha o tempo e a agenda para comparecer neste outro evento e não tenha a possibilidade de compartilhar conosco e para ouvir os pontos que estão sendo aqui discutidos. Da mesma forma, preocupa que este mesmo estado do Rio Grande do Sul promova, em nome da democratização da comunicação e da plena liberdade de informação, promova uma ideia da criação de um Conselho Estadual de Comunicação, com predominância do Estado nesse Conselho Estadual de Comunicação. Iniciativa essa que, honestamente, esperamos seja sepultada na Assembleia Legislativa de nosso Estado. Nós acompanhamos a questão do acompanhamento da questão da liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, em todo o continente latino-americano. A Sociedade Interamericana de Imprensa anualmente faz um relato para os seus 1.300 participantes associados sobre a situação da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa na América Latina. E, embora tenhamos muitos países em caminhos corretos, isso não deixa de ser extremamente preocupante. Trago aqui alguns extratos do último relatório apresentado em março na cidade do México. A liberdade de imprensa na América Latina continua cerceada por muitos governos autoritários, populistas e intolerantes. Recentemente,
houve a aprovação de leis no Equador, no Chile, em Honduras, na Costa Rica, na Venezuela e na Bolívia. Em muitos países da América Latina, a publicidade é usada como método de discriminação em vários países. O uso da publicidade como elemento de discriminação em vários países. A violência direta contra empresas de comunicação e contra jornalistas é uma realidade no continente latino-americano. E pasmem os senhores, no Brasil também. Este mesmo relato da Sociedade Interamericana de Imprensa, nos últimos 6 meses, apresenta 22 casos de situações de tentativa de cerceamento à liberdade de expressão no nosso país. 2 deles de forma truculenta. 2 assassinatos que aconteceram no nosso país, um em Minas Gerais e outro em Ceará, decorrentes do livre exercício da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Há uma preocupação muito grande da Sociedade Interamericana de Imprensa na questão desta liberdade, que é uma liberdade, é um direito dos cidadãos, sobretudo no Equador, na Venezuela, na Bolívia, em Cuba, em Honduras, na Nicarágua, no Panamá e na Argentina. Para entender melhor a situação que acontece no país presidido pela senhora Kirchner, eu vou passar a palavra agora ao Julio Sanguier, presidente do centenário diário La Nación de Buenos Aires. Nascido em Buenos Aires, Julio Sanguier é o atual presidente do jornal La Nación e do conselho da SA La Nación e responsável pela sua coluna editorial. É formado em Direito com pós-graduação pela Universidade de Nova York. Preside também a Fundação La Nación e é membro de instituições como a Fundação Fulbright, Fundação Carolina de Argentina e Fundação Compromisso e Fundação LER. Com vocês, muito obrigado por venir, nosso amigo Julio Sanguier. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí a esta hora. Muchas gracias, quiero agradecer muy especialmente la invitación que me hicieron, participar en este prestigiosísimo foro en estos momentos en que las libertades, no solamente la libertad de prensa, están muy seriamente amenazadas en mi país. Nelson decía, efectivamente, presido una empresa centenaria. La empresa que edita el diario La Nación va a cumplir dentro de muy pocos años, 145 años de historia. 145 años en donde, según dicen varios personas que también trabajan en el diario hace mucho más tiempo que yo, nunca han vivido una etapa tan difícil como la que hoy me toca vivir a mí. Para empezar, y hace un ratito se citó a Peter Senge, bueno, quiero empezar con una metáfora, pero una metáfora que me llama la atención y espero que llame la atención a todos. Si se coloca una rana en un recipiente de agua hirviendo, inmediatamente comenzará a saltar desesperadamente para salir. Cuando se coloca una rana a una temperatura ambiente en un mismo recipiente y luego se la pone lentamente a calentar, la rana no se inmuta, la rana se queda. Si el agua se calienta lentamente, la rana no percibe el cambio ni el peligro, hasta que el agua alcanza el punto de hervor y el animal muere sin intentar salvarse. ¿Por qué sucede esto? Porque el organismo de la rana no está preparado para percibir los cambios graduales, que en este caso son una amenaza para su supervivencia. Esto mismo puede ocurrir con nuestra mente cuando no se ha formado para prestar atención a lo sutil, a lo gradual, que por lo mismo pasa desapercibido, pero que cuando nos sorprende a veces ya es demasiado tarde y debemos trabajar mucho para cambiar y recuperar el terreno perdido si esto es aún posible. Con la libertad, muchas veces corremos el mismo riesgo que esta rana.
a menos que aprendamos a mirar el presente como una consecuencia del pasado y el comienzo lento, pero muchas veces inexorable del futuro. Me pidieron que hiciera también un estado de situación de la salud cívica e institucional de mi país. La Argentina vive una crisis larvada desde el año 1930, cuando se produjo el primer golpe de Estado. Hay dificultades para fijar reglas y respetarlas, una gran confusión entre lo público y lo privado, un desborde del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. A esta crisis tan larga se le suma la que se produjo en el 2001 y que todavía sigue abierta. En la Argentina se han pulverizado los partidos políticos. La pobreza se extendió hasta un 35% y en algunos años aún fue mayor en la población y es combatida, entre comillas, como podrán leer, con formas de clientelismo que facilitan gobiernos oligárquicos, gobiernos autoritarios. La rotación en el poder es casi inverosímil. Quien maneja los recursos del Estado, que aumentaron por el boom de los commodities, tiene la posibilidad altísima de eternizarse en el poder. Todo esto configura lo que dos autores que hoy están muy de moda, que son Acemoglu y Robinson, en su libro ¿Por qué fallan las naciones?, dominan prácticas o políticas extractivas, es decir, políticas que en lugar de distribuir poder entre la sociedad, lo extraen de ella a favor de esa minoría oligárquica. El avance de los gobiernos sobre la prensa es un aspecto que este cuadro general y de esta tendencia de la dirigencia política a transformarse en casta política y a utilizar el Estado para debilitar a la sociedad. Argentina y la región. Como un temible cáncer, el populismo y la corrupción se expanden peligrosamente. La democracia representativa se ve gravemente amenazada por una tendencia al hiperpresidencialismo, con partidos políticos y órganos legislativos debilitados y poderes judiciales sometidos al poder político. Los estados llamados bolivarianos, que fueron mencionados recién, atacan con una clara matriz las libertades y pisotean derechos y garantías individuales. Por suerte, hay algunos ejemplos para rescatar, imitar y apoyar. Aquí, y hoy tuve la suerte yo de conocer el testimonio de Carlos Aires Brito, que me da unas ganas bárbaras de llevármelo para la Argentina, lo debo confesar, y sus valientes esfuerzos por desterrar la corrupción en el sector público. El caso del Mensalao, la verdad que lo miramos con una sana envidia desde la Argentina. También hay un ejemplo en la Corte colombiana, una Corte que le puso freno a la reelección de Álvaro Uribe, presidente que en ese momento contaba con un índice altísimo de aceptación y popularidad. Sin embargo, la Corte, en una decisión muy valiente, le dijo que no, que había que respetar la Constitución. También en la Argentina tenemos una Corte Suprema y algunas cámaras y jueces independientes que hoy sufren fortísimos embates de los poderes ejecutivos y legislativos. Y qué casualidad, recién Nelson hablaba de democratizar. Ese es el eslogan o el refrán que utiliza el Poder Ejecutivo, democratizar la justicia. ¿Para qué? Para someterla. También la Corte Suprema uruguaya, el periodismo independiente y, como se habló aquí en el panel, sobre todo de los emprendedores, muchas organizaciones de la sociedad civil. Este mismo instituto al cual me honro con la invitación que me hizo, y siempre menciono también al Instituto Ethos de Brasil, a quien quisimos imitar en la Argentina y no fuimos capaces. Aquí he enlistado algunos signos muy alarmantes de desintegración social, signos de temas que antes eran excepcionales en la Argentina, hoy se han vuelto lamentablemente habituales. Enumero algunos, así a vuelo de pájaro. El crecimiento del narcotráfico. Argentina, según se nos decía, era un país de paso, hoy ya es un país de producción, de paso y de consumo. Hay accionar de sicarios, hay asesinos a sueldos que matan, que se matan entre distintas bandas y matan por encargo.
Hay barrios enteros, hoy en Buenos Aires, aunque ustedes no lo puedan creer, controlados por narcotraficantes, barrios a donde no puede entrar la policía, donde no puede entrar una ambulancia, donde no puede entrar prácticamente nadie. Redes mafiosas, esto tampoco se veía. Hay una corrupción estructural muy extendida y lamentablemente socialmente tolerada. Aquí puse anécdotas. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, y esto ocurría hasta hace unos años, cuando algunas personas reconocidas como muy corruptas entraban a un lugar público, la gente lo reprobaba. Hoy, lamentablemente, eso ya no pasa más. Hoy, políticos acabadamente corruptos entran a restaurantes y no pasa lo que pasaba antes, que la gente hacía sonar las copas o los vasos con los tenedores. Hay un aumento muy grande de la pobreza y la desigualdad. Hay una falta de conciencia moral muy grande en lo fiscal, en lo previsional. Hay desconocimiento abierto de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, en distintos temas, en temas de jubilados, en temas de contaminación ambiental, inclusive un caso que nos afectó y gravemente a nosotros. Hay una violencia delictiva y inseguridad que aumentó exponencialmente en los últimos tiempos. Se exacerba el odio y la división desde el propio Estado. Es increíble, pero desde el propio Poder Ejecutivo se insemina semillas de división y de rencor. Se confunde la justicia con venganza. Hay una pérdida y una subversión de valores y principios. La autoridad, hoy es común, o pasa con bastante habitualidad, que un padre le pega a un maestro porque su hijo fue calificado con una nota baja. Se festejó el default. Nuestro Congreso Nacional festejó en pleno el no haber cumplido con una deuda. Hay una manipulación enorme de las estadísticas, enorme. Y enumero casos que llevan décadas y no están resueltos. No solamente no se resuelven, sino que con los que fueron sospechados de haber cometido atentados, como en el caso de la AMIA, se está llegando a un acuerdo, ¿no? El caso de un acuerdo que hoy Argentina está arribando con Irán. Después nombro algunos casos que tienen que ver con este querido país, con Brasil, porque no solamente son las empresas nacionales, las empresas argentinas las que sufren estas políticas, también las han sufrido empresas como Loma Negra, que hoy es controlada por Camargo Correa, y Petrobras, a los cuales funcionarios argentinos les han pedido, el pedido también es una manera generosa de decir, que se retiren de la asociación empresaria de la cual formaban parte, y lamentablemente han accedido. Hay una crisis moral y cultural, que no es solamente de la dirigencia política, es de la dirigencia en general, y me pongo en primer término también dentro de la dirigencia empresaria, también la sindical. Hay un crecimiento, como decía antes, exponencial, también del Estado policíaco. Hoy los empresarios en la Argentina tienen miedo de hablar por teléfono, así que miren hasta dónde llega esa paranoia. Hay un deterioro ambiental muy mayor. En la justicia asistimos al atropello más importante que hay desde que recuperamos la democracia hace 30 años. Resumen, hay una decadencia pronunciada que lleva ya demasiado tiempo. Algunas tendencias en la Argentina de hoy. Cortoplacismo, no hay proyectos a mediano y a largo plazo, ni en la economía, ni en temas culturales, no hay proyectos. Hay una ausencia de liderazgos, salvo el Papa, y justo nos lo llevan a Roma. Hay algunos líderes sociales que realmente vale la pena destacar. Hay ausencia de pensadores. Hay enfrentamientos en vez de consensos. Desde el Poder Ejecutivo, como decía, amenazas, arbitrariedades, prepotencia, crispación. Eso lleva a la violencia. La ciudadanía está cansada y descreía, en parte porque nosotros, y acá hay una autocrítica que tenemos que hacer los medios, no estamos cumpliendo bien con nuestro rol, que es también el de generar esperanza. Hay protestas reiteradas, habrán leído o habrán visto a lo mejor en la televisión, enormes cantidades de gente saliendo a las calles protestando. Pero esto hasta ahora solo ha constituido un desahogo emocional, que sirven porque la oposición se ha aglutinado y se ha propuesto impedir que se reforme
nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, porque lo único que se busca hoy es la reelección de quien nos gobierna. El oficialismo procura destruir al adversario para eternizarse en el poder, rechaza la alternancia en pos de ambiciones personales, sin grandeza ni visión que favorezca el diseño de políticas de Estado. Las políticas de Estado en la Argentina brillan por su ausencia. Las libertades, como decía, están amenazadas, las instituciones están subordinadas al poder político. Quien lo confesó hace poco fue el presidente uruguayo, Mujica, que dijo que la política estaba por encima de la ley. Los empresarios, salvo honrosas excepciones, se comportan más bien como cortesanos del poder. Hay miedo en la Argentina. Quienes ven aquí, quizás algunos lo conozcan, algunos ya lo han sufrido por lo que escuché de Marcio, de Ned Schulz, ¿no? Esta es la persona que tiene mucho poder hoy en la Argentina, es el secretario de Comercio, y sus órdenes, paradójicamente, nunca son por escrito, son telefónicas o verbales. ¿Por qué? Porque son órdenes que van en contra de la ley. Aquí pueden ver una publicidad a raíz de que hoy esta persona que les mostré en el anterior slide, de una manera no muy civilizada, les ha pedido a los supermercados y a las líneas que promocionan y venden electrodomésticos que no publiciten más sus productos con la excusa de un congelamiento de precios. Las entidades que protegen a los consumidores hoy están o demandadas con multas, multadas con multas millonarias, o fueron llevadas a juicio, ¿no? Las que no fueron cooptadas por el gobierno. Por eso hoy el consumidor, como ven en la publicidad, está a ciegas, no sabe qué es lo que compra ni cuánto paga por lo que compra. Aquí vemos al secretario de Comercio y nuestra presidenta públicamente lo ha dicho enfáticamente, que va por todo, y eso incluye las libertades y las garantías constitucionales. La prensa en la Argentina. El avance del autoritarismo en América Latina se proyecta en función del lugar que se le asigna a la prensa en la sociedad. El primer falso axioma es que la sociedad no puede expresarse sino a través del Poder Ejecutivo, ungido por el voto popular. No hay otra legitimidad que esta. De esta premisa se deriva que cualquier crítica al Poder Ejecutivo esconde un ejercicio antidemocrático y en el extremo golpista. Desde su aparición como institución moderna, la prensa aspira a expresar a la sociedad, a reflejar sus ideas, a modelar su agenda, a expresar sus críticas. Esa expresión entra en contradicción con el Poder Ejecutivo para la matriz que veo en la región. La prensa pasa a ser denunciada como sediciosa, como desestabilizante, como dije, como golpista. En este argumento se asienta el avance sobre el espacio social que se registra en la actualidad en varios países de la región. Por esta razón, el afán de controlar la información, las ideas y las opiniones siempre se vuelven el eje del conflicto. Está claro también que protegiendo solo al periodista no se garantiza la plena vigencia de las libertades como profesional, pues también resulta necesaria la protección de la empresa periodística donde desarrolla su actividad. No se trata de una defensa corporativa, sino una defensa lógicamente imprescindible. Una de las falacias del populismo es separar la libertad de prensa de la libertad de empresa. Esa separación oculta un desprecio ideológico hacia la iniciativa privada. Es muy difícil imaginar un sistema más eficiente, competitivo y transparente para la salud de la democracia que el de la empresa periodística financiada con la venta de su producto y la publicidad de sus anunciantes. Como se dijo hace unos minutos aquí, en donde todos los días quien prende el televisor y quien compra el jornal es quien decide quién gana y quién pierde. El ataque a este disfraza una política, la de favorecer solo aquellos medios que dependen de la publicidad del Estado para sobrevivir.
El ataque a la libertad de empresa es una de las vías de la estatización de la prensa. Esto es muy habitual, lamentablemente, en la Argentina de unos años atrás. Le llaman escraches, a lo mejor ese término no les es muy familiar. Este es un conocido periodista, pero se ha hecho con todos los periodistas serios e independientes y críticos del gobierno. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se hace juicios populares en donde organizaciones supuestamente que dicen defender derechos humanos, lo que hacen es juicios populares y enjuician y condenan a estos periodistas que dicen la verdad. Esto pasa, lamentablemente, como les decía, con mucha habitualidad. Voy a ir un poco más rápido porque ya me sacaron la tarjeta amarilla. La próxima es la roja. Bueno, Echegaray es el recaudador de impuestos y no solamente hace juicios a periodistas, sino que también les hace juicios a empresas periodísticas con todo lo que eso implica. Vamos a ir un poco más rápido porque si no se viene la colorada. Aquí tienen un ejemplo de lo que le llaman la colonización, ¿no? Y lamentable esta tendencia es creciente, o sea que cada vez más medios son o oficialistas o paraoficialistas. El gobierno del marido de la actual presidenta llegó al poder en el 2003. Progresivamente, como en el caso de la rana cocinada a fuego lento que les describí al principio, fue generando distintos frentes de enfrentamiento con los medios de comunicación independientes en su afán por instalar un monopolio de la opinión oficial y otra paraoficial a cargo de los amigos. Para ello recurrió y recurre a toda suerte de medidas y ataques directos e indirectos a los medios críticos. Solo algunas, aquí, una ley. Papel Prensa era una empresa privada con participación estatal. La Nación tiene una parte de esa empresa. ¿Qué es lo que hace? Se la reguló, se la declaró un servicio público, con lo cual el Estado hoy, que era accionista y que tenía los órganos de contralor, tiene un poder mucho mayor. Distribución ilegítima y arbitraria, como dijo Nelson, e inequitativa de la pauta oficial. Se premia a los amigos, se castiga a los que opinan diferente. A esto se suma el boicot a la publicidad privada. Funcionarios llamando a empresas privadas para que no anuncien en medios que son independientes. Utilización de los organismos estatales, también como les mostré en alguna figura, para perseguir y tratar de asfixiar a la prensa libre. Vamos a ir un poco más rápido. Total, esto está todo después en el sitio. Una frase que me gusta mucho, no sé quién la dijo. Que un político se queje de la prensa es como que un marino se queje del estado del mar. Sin embargo, casi no hay semana en la que la queja no aparezca en alguna cadena oficial por la propia presidenta de la República. La posibilidad de saber lo que ocurre y cómo se administran los propios recursos de la ciudadanía está en juego hoy en la Argentina. Hay un cuestionamiento muy fuerte al rol del periodismo. El discurso oficial repite que no se puede decir que no hay plena libertad de expresión en la Argentina porque hay medios que expresan lo que quieren. Sería lo mismo que decir que en Cuba hay libertad de expresión porque Joanny Sánchez decía en su blog lo que pensaba, o que en la Venezuela de Chávez se podía decir lo que se quería a pesar de que Radio Caracas TV fue clausurada después de eso. Globovisión enfrenta hoy una multa de millones de dólares, pero a partir del 15 de abril próximo, el único y último canal de televisión independiente de Venezuela será vendido a un empresario chavista, Juan Domingo Cordero. Lo mismo pasa en Ecuador. Lo que les decía en algunas noticias, los distintos grupos oficiales y paraoficiales y cómo han crecido.
La libertad de prensa es atacada con la misma matriz. Es la misma matriz que se utiliza en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, en Nicaragua también. Mientras se edifican con dineros de todos, o sea, dineros públicos, gigantescos megamedios públicos como nunca hasta ahora. El objetivo es doble: instalar un discurso único y monocorde y garantizar la impunidad del poder. La supervivencia de los pocos medios libres que aún quedamos dependerá de que el conjunto de la sociedad comprenda lo que realmente está en juego: vivir en libertad o resignarse a la opresión. Propaganda oficial. Estos son los medios paraoficiales y oficiales que han crecido de una manera, como les decía, exponencial. Algunas razones del acoso a la prensa que no, por razones de tiempo no voy a... Este es un diario económico, independiente, que también está sufriendo el acoso, igual que Clarín, igual que el diario que represento yo. En busca de una solución, en el corto plazo, y acá se hablaron de varias de estas soluciones que aquí en Brasil están mejor encaradas. Trabajar en conjunto, aunar esfuerzos en instituciones, contribuir a crear conciencia sobre el peligro de la inacción, motorizar, participar, para lo cual tenemos que vencer el miedo, dejar la comodidad y la inacción, defender a los buenos jueces. En momentos de crisis cobran una importancia estratégica. Hay que premiar también a los buenos empresarios, a los empresarios valientes. Promover la esperanza, los medios podemos hacerlo. Multiplicar lo que yo llamo islas de esperanza, a partir de las cuales hacer un efecto palanca para salir para arriba, para adelante. A futuro, a largo plazo, apostar a la educación. Se dijo muy claramente aquí, y esta frase para mí representa mucho. Ustedes creo que están en Brasil en la buena senda. Lo está haciendo Chile también, lo está haciendo Singapur. Recuperar la meritocracia, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Apoyar el sector social, las ONG, como la que hoy me convocó aquí. Y ya que empecé con una anécdota de ranas que era bastante pesimista, bastante tenebrosa, déjenme terminar con una un poquito más esperanzadora. Esta anécdota consiste básicamente en lo siguiente. Un grupo de ranas viajaba por el bosque. De repente, 2 de ellas cayeron en un agujero muy profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor de este hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, les dijeron a las dos ranas en el fondo que para los efectos prácticos debían considerarse muertas. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo desde muy arriba, muy lejos, que sus esfuerzos serían vanos, inútiles. Finalmente una de las ranas puso atención a lo que le decían las de arriba y se rindió. Ya sin esperanza se desplomó y se dejó morir. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió del hoyo, las otras le preguntaron: ¿no escuchabas lo que nosotros te decíamos? La rana le explicó que era sorda y que pensó que las demás la estaban alentando y animando a esforzarse más para que tomara mayor impulso y pudiera salir del hoyo. Esta historia tiene 3 lecciones, o alguna más también. La lengua tiene un poder de vida y muerte. Una palabra de aliento compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo y a que finalice bien el día. Una palabra destructiva a alguien que se encuentra desanimado puede ser lo que le acabe por destruir. Cualquiera puede hablar palabras que roben a los demás el espíritu que les lleva a seguir en su lucha en medio de los tiempos difíciles. Pero sobre todo, con lo que escuchamos, tengamos mucho cuidado. No siempre hay que prestar atención. Utilicemos lo que es bueno. Hablemos de vida, de alegría, de esperanza, cosas que yo escuché aquí en este foro. Aquellos que se crucen en nuestro camino, démosle ese ánimo.
el poder de las palabras. A veces es difícil comprender que una palabra de ánimo pueda hacer tanto bien. Como dice un viejo refrán, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Así me siento yo hoy por ustedes y por quienes me han dado aliento en estos tiempos tan difíciles. Así que muchísimas gracias. Creo que es lo único que sé decir en portugués. Muito obrigado. Muito obrigado, Julio. Infelizmente, a gente na Argentina, né, pelo relato do Julio, a gente presencia todas as formas indiretas de tentativa de cerceamento à liberdade de expressão e de imprensa, todas, né? Seja a pressão econômica sobre os meios de comunicação, seja a pressão social sobre os meios de comunicação, muito típico dos regimes populistas, né? Pressão social sobre os meios de comunicação, seja o que foi falado aqui, quer dizer, pelo João Roberto Marinho, né? A tentativa de enfraquecimento dos meios de comunicação através de marcos regulatórios utópicos, né? E fora da realidade, e seja também por atitudes truculentas, né? Diretamente contra os meios de comunicação. O melhor documento que sintetiza este direito nas sociedades democráticas do livre acesso à informação, sem dúvidas, é a Declaração de Chapultepec, firmada em 1994, onde são claramente definidos 10 pontos em que as sociedades devem preservar, no sentido de oferecer a liberdade plena de expressão e de imprensa para os seus cidadãos. Signatários, né, de inúmeros países, dirigentes, presidentes de inúmeros países, são signatários dessa Declaração de Chapultepec. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, são signatários desta Declaração de Chapultepec. Nas sociedades mais desenvolvidas, o caminho da relação da sociedade com a imprensa livre, sem dúvidas, é o caminho da autorregulamentação, é o caminho da independência entre o exercício da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, e o exercício do poder, o exercício do Estado. É assim na Alemanha, é assim nos Estados Unidos, é assim na França, até mesmo na Inglaterra, que neste momento, em função de um problema de responsabilidade, ministro Aires Brito, de uma empresa de comunicação, acaba provocando uma revisão profunda, uma tentativa de uma revisão profunda, mas mesmo na Inglaterra com essa revisão, é jogada para a sociedade, através, sem a participação do Estado, sem a participação do Poder Legislativo, uma tentativa de criação, e recentemente foi criada uma lei no sentido de que a sociedade seja capaz de se autorregulamentar nesse sentido. No Brasil, nós caminhamos claramente, né, pela linha da liberdade, caminhamos para esse processo do respeito à liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, embora hajam, né, pontualmente situações que são extremamente preocupantes e que precisam ser alertadas. Para falar um pouco mais sobre a situação de como a sociedade se organiza diante da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, nós convidamos, muito obrigado, o Fábio é o nosso antigo colega na área empresarial, um executivo, né, conhecido, né, pela sua ética, pelos seus valores, e recentemente, em 2011, o Fábio, né, integrou-se à indústria da comunicação livre, né, sendo o presidente de uma das mais importantes empresas de comunicação do nosso país, da Editora Abril. O Fábio é um líder premiado, né, e reconhecido na sociedade brasileira pela sua ação na área social, quer dizer, o empreendedorismo, a área empresarial, e o exercício disso com uma forma extremamente responsável, extremamente premiado, extremamente reconhecido. O Fábio, é um prazer muito grande recebê-lo aqui,
e vamos ouvi-lo agora, você que a partir de agora também é nosso colega na área de comunicação. Muito obrigado, Fábio. Bom, boa noite a todos. Agradeço o IEE pelo convite, é um prazer estar aqui. Fiquei por último para falar, tem coisas boas e ruins, né? Pelo menos eu vou falar de um cenário melhor do que o cenário descrito na Argentina, que não deixa de ser positivo. Mas depois eu vou ter que falar, depois do João Roberto Marinho, Aires Brito, falando um pouco sobre liberdade de imprensa no Brasil, Nelson Sirotsky, que eu não sei se eu tenho muito a acrescentar. E em alguns momentos serei repetitivo, mas eu acho que eu vou reforçar alguns pontos. Mas, acima de tudo, vou procurar acrescentar também um pouco de questão da responsabilidade que nos cabe como cidadãos, questão da cidadania, e com isso procurar dar um viés um pouquinho diferente daquele que foi dado até agora, mas, volto a dizer, sendo repetitivo, sim, em alguns momentos, e alguns pontos que eu entendo como importante de serem mencionados. Hoje, na hora do almoço, tive o prazer de conversar com o ministro Aires Brito e reforçar essa ideia de que a situação no Brasil, embora a gente sempre deva ficar atento, ela é muito melhor. Ela, na verdade, a Constituição nos dá garantias que nos dão uma certa tranquilidade com relação ao que temos vivido, né? Obviamente que temos que ficar atentos a qualquer movimentação, a qualquer indício que tenhamos de situações que possam afetar a liberdade de imprensa, né? Obviamente, foi demonstrado aqui no caso da Argentina claramente que essas coisas vêm aos poucos, né? E é melhor você já combatê-las enquanto são pequenas, antes que cresçam. Mas, dado essa ressalva, o nosso quadro institucional, eu acho que é um quadro institucional bastante forte. E eu tinha colocado aqui a frase da presidente Dilma, e, João Roberto, eu vou me permitir repetir aquilo que você destacou já, acho que é importante para todo mundo ouvir, que a presidente Dilma, quando assumiu, falou claramente, né, prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio dos porões da ditadura. E eu tenho sentido, e temos visto, por parte da presidente Dilma, um apoio muito grande, e ela tem, inclusive, evitado que o assunto de controle social da mídia, ou coisas que o valha, evolua, justamente porque ela tem uma postura clara e contundente com relação a esse assunto. E lembrando também, Nelson, da questão de Chapultepec, que a liberdade de expressão não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo, né? Ninguém aqui está barganhando nada, pedindo nada, na verdade é um direito do povo e nós temos que lutar por ele a todo instante. Eu sou novo nesse meio, como ele falou, estou aqui há 1 ano e pouco, mas lutei a minha vida toda pela transparência, pela ética, e me senti muito à vontade saindo do setor financeiro e vindo para o mundo da mídia, né? Muitas pessoas entendem, mas é uma mudança muito grande. Ela é grande, mas não é, porque no fundo eu continuo defendendo e carregando as mesmas bandeiras que eu sempre carreguei na minha vida, que é a ideia que você tem que trabalhar com transparência, que não existe, usando agora o jargão da mídia, o on e off, você está on o tempo todo, né? Você tem que pautar suas atitudes por aquilo que você fala. Eu sempre me guiei muito por um pensamento do americano Ralph Emerson, que diz: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E eu fiz disso a minha vida, né? É o que você faz, não é o que você fala. E você estando aqui na imprensa é sempre muito interessante, porque o que estamos fazendo, na verdade, é justamente acendendo a luz para que as coisas sejam vistas como elas são e não como as pessoas gostariam que elas fossem. Então, eu me sinto muito à vontade, quase que dando continuidade, e obviamente com um outro instrumental na mão, para levar adiante essa proposta de que a gente deve, sim, falar uma coisa, fazer aquilo que a gente acredita e não procurar dissimular, né? E com os jovens, e tem um grupo grande aqui, as pessoas sempre perguntam, mas fala muito de ética, mas o que é ética? E aqui, sem nenhuma erudição, eu costumo brincar que, se você puder comentar à noite com os seus familiares, deve ter sido ético. Se não puder, não deve ter sido. Então, já fica ali uma boa base. Mas o que fazer? O que faz? Não faz? Eu acho que a consciência de cada um sabe exatamente aquilo onde pode parar, onde não pode parar, né? E eu acho, então, dentro de tudo isso, arrisco dizer que eu estou feliz e que a gente vive um quadro institucional relativamente positivo, né? No fundo, a gente vive um processo democrático no Brasil já há bastante tempo, como talvez poucas vezes tenhamos tido na nossa história, né?
Não obstante, nós temos problemas, né? Problemas pontuais, problemas de jornalistas, enfim, acho que eu entendi que foram 5 jornalistas mortos no ano passado, você relatava aqui que foram 2 nos últimos 6 meses, que, segundo o Comitê de Proteção aos Jornalistas, e essa questão que eram pessoas que estavam denunciando casos de corrupção, desvios em suas regiões, enfim, é um preço muito alto a se pagar, fora a questão relatada pelo colega João Roberto Marinho, do que aconteceu com o Merval Pereira e outros, né, que na verdade são atos de intimidação que têm que ser coibidos, né, um pouco na ideia de que é o do sapo, né, é bom pegar essas coisas quando elas são pequenas e evitar que isso cresça e possa virar um problema, né. E é um preço alto que o jornalismo paga por falar a verdade, né. Eu trago aqui comigo como um dos meus nortes nesse novo mundo em que vivo agora, a frase do Hubert Boff-Merry, Le Monde, que dizia que escrever a verdade, custe o que custar, sobretudo se custar, né? Então, eu acho que essa é a missão do jornalismo e é isso que me encanta no papel que nós, agora, posso dizer, no mundo da mídia, né, temos junto à sociedade. E aí, quando você olha para um lado, toda hora aparecem também outras discussões sobre marco regulatório. E ainda ontem, citando uma vez o editorial do Globo, que estava muito bom, falava justamente da pouca compreensão que existe com relação a qual o escopo desse assunto que está sendo discutido, né? Na verdade, ninguém entende. Alguns entendem e querem tirar proveito dessa situação, têm interesses outros a serem colocados. E eu tenho muito medo dessa discussão, né? Trazendo para um contexto uma declaração do Mário Henrique Simonsen, que foi feita em outro contexto, ele dizia que tinham ideias novas e boas, mas as novas não eram boas e as boas não são novas. Então, eu acho que ele tem muito receio dessas novas ideias de como a gente vai fazer. Eu acho que tomar muito cuidado com relação a isso, embora reconhecendo que novas tecnologias tenham, de fato, criado situações que precisam ser revisitadas. A questão dos sites controlados no exterior, a questão do papel das telefônicas, enfim, uma mídia que está cada vez mais democratizada, chegando através de celular, internet, são coisas novas que, quando fizemos a Constituição, nem se pensava com relação a isso, mas são limitados exatamente a esse ponto, né? Sem que se mexa de maneira alguma na questão da liberdade de expressão, na questão da liberdade de imprensa, e também aqui, citando mais uma vez o ministro Aires Brito, liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, que é uma frase que eu já tinha ouvido, que o senhor repetiu hoje novamente, e que acho que resume muito bem aquilo que estamos pensando. Mas o mais importante, no fundo, é a questão da liberdade de escolha, já também destacado aqui pelo amigo Gerdau, que, no fundo, passa para as pessoas, na ponta, na verdade, o controle, né? O controle remoto, como disse a Dilma, né? O controle do que você quer ver, do que você não quer ver, de quem você acredita, de que versão te satisfaz mais, que versão te satisfaz menos, e é esse, na verdade, o direito maior que temos, né? Nós, na imprensa, temos que estar olhando o leitor, temos que estar fazendo todo o trabalho para trazer informação, mas quem decide se está gostando ou não daquilo, no fundo, é o leitor, é o usuário, enfim, a audiência, até isso vai mudando. E daí caímos invariavelmente no assunto que eu não vou me estender aqui, em prol do tempo, mas a questão da educação e a capacidade que as pessoas podem ter muito melhor caso a gente também trabalhe a questão da educação, né? A própria capacidade de digerir aquela informação que lhe chega, ela vai ser maior ou menor, dependendo do grau de educação que nós formos capazes de dar para a nossa população. Na Abril, nós temos uma missão que eu coloquei em todas as salas, e toda hora nós voltamos a ela, que diz que, enfim, resumindo e pegando só o centro, que é difundir informação para melhorar a qualidade de vida, ajudar no desenvolvimento da livre iniciativa e no fortalecimento das instituições democráticas. No fundo, é isso que a gente quer. Mas, no fundo, é a sociedade que tem as responsabilidades, né? A imprensa pode reforçar instituições, valores, a imprensa chama atenção para os fatos, pesquisa, investiga, apura, com responsabilidade, com autorregulação, olhando tudo de maneira que a informação seja crível. Mas quem constrói o país, em última instância, somos nós, cidadãos, no dia a dia, né? Com atitudes, com omissões. No fundo, a gente também queria chamar a atenção para um outro ponto, quer dizer, a gente fala sempre de com uma retidão, a gente acende a luz, nós da imprensa cada vez mais contundentes, e falamos agora como cidadão e não como imprensa. Eu acho que existe no Brasil uma tolerância com relação a pequenos delitos, que também está no cerne das questões que nós vivemos aqui, né? Eu falo assim, o Gerdau certamente
concorda que o Brasil precisa de muitas reformas, né? Precisamos de reforma tributária, reforma política, reforma previdenciária, mas o país precisa também de uma reforma de valores. E reforma de valores não precisa de Congresso, não precisa de ninguém. Somos nós, no dia a dia, que podemos repassar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós toleramos, né? Na verdade, nós somos o que toleramos. Eu acho que o Brasil tem uma tolerância no dia a dia das pessoas que vai longe demais. E acho que, às vezes, a gente olha só aquele papel que nós temos com relação ao governo, com relação a chamar a atenção dos erros do governo, e usar, obviamente, mas a questão não é apenas lá. Na nossa sociedade, no dia a dia, acho que tem muita coisa a ser feita, né? Eu acho que os chineses têm um provérbio que fala assim: se cada um varrer a sua calçada, o país está limpo, né? E eu acho que a gente precisa trazer isso também para nosso trabalho jornalístico, que não se trata apenas de chamar a atenção com relação aos atos que porventura reflitam valores com os quais não concordamos e praticados pelo governo, mas também aquilo que acontece na sociedade no dia a dia. Acho que nós temos o dever também de chamar a atenção para isso, de trazer uma conscientização maior, que certamente vem com a educação, mas o que eu percebi ao longo da minha vida é que educação não necessariamente representa valores e cidadania, né? A educação formal, eu vejo muita gente com um nível de educação muito alto e cometendo pequenos delitos que eu acho extremamente condenáveis para aquele país que nós queremos corrigir. E são essas mesmas pessoas que depois estão fazendo acusações aqui e acolá, né? Então, eu acho importante chamar a responsabilidade também da imprensa para esse ponto, né? No fundo, sabemos que só uma empresa livre pode contribuir para fortalecer a cidadania e as instituições, e só assim construiremos uma sociedade mais digna. Mas eu queria terminar dizendo que a imprensa tem o seu papel, e é da maior relevância, mas a responsabilidade na construção de um Brasil melhor é de todos nós, né? O Brasil vai ser aquilo que dele nós fizemos no nosso dia a dia, e a imprensa é parte dessa equação. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Fábio. Nós temos 5 minutos aqui. Vamos fazer 2 perguntas. Eu recebi algumas perguntas aqui. E uma delas, ela não está identificada, por isso não vai ser formulada. Eu perguntaria para o Júlio Sanguier se essas recentes derrotas da presidente Kirchner no judiciário, no conflito que tem com a empresa concorrente, a sua, o Grupo Clarim, onde, se não me engano, em 8 de dezembro, deveria se desfazer de algumas emissoras, né? Claramente numa resposta a essa tentativa de enfraquecimento do Grupo Clarim, esta derrota no judiciário, o judiciário argentino derrotou e concedeu liminarmente, se não estou enganado, a possibilidade do Clarim continuar discutindo e continuar operando determinados meios de comunicação. Isso pode ser um sinal de esperança com relação ao futuro desta pressão contra a livre iniciativa, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa na Argentina? No hubo derrotas, lo que hubo fue posponer en el tiempo una solución que fue vivido por algunos como como un éxito, como una victoria, pero eso hizo que el gobierno redoblara aún más la apuesta contra el Poder Judicial, que es el que tiene que fallar en el corto plazo la Corte Suprema de Justicia de la Argentina sobre este caso. Así que lamentablemente no fueron victorias y lo que llevó es al gobierno a tener una actitud más intransigente y más beligerante respecto a los medios independientes. Vocês são, em consequência, quer dizer, pessimistas com relação a esta jornada da presidente Kirchner com relação aos meios de comunicação? Quer dizer, vocês são pessimistas? Você acha que não vão conseguir reverter esse processo ao longo do tempo? Eso va a depender de la independencia primordialmente de la justicia. Por suerte quedan algunos jueces de Cámara, y tenemos esperanzas de que la Corte Suprema de Justicia ponga algún límite a este poder autoritario. Fábio, o que é ser, a Camila Viana pergunta, o que é ser sustentável para um veículo de comunicação? Olha, eu acho que são 2 aspectos que eu tenho procurado trabalhar. Primeiro, muito coerente com o que eu falei ali, existe uma empresa, né, de comunicação, e ela tem, enfim, no caso da Abril, tem uma gráfica, tem uma distribuição, tem papel que entra, que sai.
Então, a gente tem olhado as práticas da empresa propriamente dito, ou seja, questão ambiental, questão social, questão financeira, da sustentabilidade como um todo, e ter boas práticas dentro da empresa. Na verdade, já tinha, sempre pode melhorar, estamos evoluindo, mas sempre tem. Mas, no caso, as empresas de mídia têm um outro papel, né, que é também chamar a atenção daquilo que está sendo bem feito, daquilo que não está sendo bem feito no mercado como um todo. Eu costumo dizer que existem muitos falsos dilemas na questão de sustentabilidade, né? Coisas que isso não dá para fazer, que vai inclusive na questão de pagamento de impostos. Mas sabe como é que é? A empresa é pequena, se pagar os impostos não dá para competir. Na verdade, é uma coisa que a gente é contra, né? Na verdade, tem que... A lei está aí para ser cumprida, podemos até trabalhar para mudá-la, né? Mas jamais não cumpri-la. Então, eu acho que tem dois papéis, reforçando. Um é a empresa em si fazer as coisas para que ela possa, então, né, dentro daquela ótica que eu estava mencionando agora, se qualificar para chamar a atenção das outras empresas com relação a quais são os pontos que deveriam estar sendo incorporados na governança. Para incorporar aspectos de novo ambiental, aspecto social, aspecto financeiro da empresa, mas tendo dentro de si já práticas que validem aquilo que você está dizendo com relação ao que você espera das outras empresas. Me disseram que nós podemos ir até às 10, então mais uma pergunta para cada um dos nossos palestrantes. Júlio, quem faz a pergunta é o Júlio, da PUC aqui, imagino que seja estudante da área de Geografia. Alguns periodistas independentes na Argentina chegaram a dizer que são favoráveis à lei dos meios na Argentina. Qual é a sua posição com relação a esse assunto? Sí, la ley de medios tenía o tiene muchas cosas positivas y hay muchos periodistas que se manifestaron francamente a favor. Hoy hay que preguntarles qué opinan, porque esa ley, digamos, fue implementada de una manera muy selectiva. Como yo decía, a los amigos que no critican, ellos no tienen que cumplir con la ley, se hace la vista gorda. En cambio, a los que son independientes y cumplen con su función periodística, son castigados y se les aplica todo el rigor de la ley. Así que, como dije, es una ley selectiva, una ley que se aplica a algunos y no se aplica a otros. Así que habría que preguntarles hoy a esos periodistas qué opinan. Pergunta do Wilson Chagas, que é imagino, estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, na mídia brasileira, posturas consideradas mais conservadoras ou críticas à esquerda são relegadas quase somente à internet. Qual é a sua posição sobre esse assunto? Sua visão sobre esse assunto? Na verdade, acho que o que a gente tem que ter na mídia é pluralidade, né? Cada um vai se posicionar de um jeito. Voltando no passado, tinha um que defendia a monarquia, outra a república, enfim, um sistema parlamentarista. Isso faz parte, essa pluralidade faz parte, e não há uma definição clara, precisamos ter isso, ou que estímulo vai ser dado para que existam outros meios. É o consumidor, é aquele que compra ou deixa de comprar, é o anunciante que anuncia ou deixa de anunciar, no fundo, que define que tipo de mídia nós vamos ter, né? Então, eu acho que é uma consequência natural daquelas escolhas que foram feitas ao longo de muitos anos. E a vantagem, na verdade, das redes sociais, da mídia social, é que tem um custo de entrada baixo e que permite, então, que vários pontos de vista sejam colocados. O que falta, minha preocupação com relação a mídias sociais e tudo mais, é justamente esse filtro que existe no parte da mídia estabelecida, que permite averiguar se a informação procede, se o comentário está correto, fazer uma análise e ter certeza que não são notícias inverídicas que estão circulando. Mas, tendo dito isso, eu acho que é normal que exista um determinado, enfim, uma miríade de alternativas num determinado tipo de mídia que foi escolhido ao longo de anos pela população e que agora, com novas tecnologias, surgem então novos posicionamentos. Mas não acho que existe uma questão de um posicionamento na mídia impressa ou na mídia televisiva numa direção e nas redes sociais de outra. É simplesmente uma questão da evolução de como as coisas caminharam e fico contente que tem alternativas para que todos possam se expressar. Essa é a ideia que defendemos todos. Muito bom. Eu vou exercer aqui, para encerrar, a minha função de jornalista com responsabilidade. E eu vou perguntar quem é que me mandou esse bilhete aqui sobre o Twitter. Eu estou fazendo uma verificação aqui. Quem é que me mandou esse bilhete sobre o Twitter da Rosane Oliveira? Quem é? Eu não estou enxergando. Quem? Me diz teu nome, por favor.
Tu viste no Twitter essa informação? Tá bom. Eu verifiquei uma informação aqui que circulou na internet, porque eu quero encerrar esse encontro compartilhando com vocês os perigos que nós vivenciamos numa sociedade democrática com ações pontuais, aparentemente sem maior relevância, sem maior significado, mas que acabam, né, sem implementadas, representando um dano muito grande para a sociedade como um todo. E o Twitter é de uma jornalista da RBS, vocês estão vendo aqui, eu não estou acompanhando o meu Twitter, eu sigo a Rosane Oliveira, mas não estou acompanhando nesse momento, e o pessoal ali seguiu e está me dando informação, que o governador Tasso Genro acaba de sugerir um fundo público para financiar cooperativas jornalísticas de alto padrão de qualidade e alcance. Com isso eu encerro, tivemos um excelente painel, muito obrigado pela presença de todos, e eu devolvo ao Túlio. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Júlio.